Olá a todos! Estamos iniciando mais um estudo da nossa série A Bíblia ao longo do ano. Hoje, dia 30 de agosto, queremos dar continuidade ao livro de Esdras. Vamos à leitura dos capítulos 5 a 7 e o estudo destes capítulos. Esdras 5 a 7. Inicialmente, nós vamos ler os primeiros dois capítulos, 5 e 6, para depois trazermos alguns comentários acerca da conclusão da obra do templo. Os dois destaques do capítulo 5 são os seguintes: as exortações de Ageu e Zacarias e os adversários consultam Dario. Precisamos lembrar que a obra foi paralisada e, como nós vimos no estudo passado, foi paralisada por cerca de 15 anos. O rei da Pérsia era o rei Artaxerxes, mas vai subir ao trono um novo rei e as coisas vão começar a mudar. Vamos à leitura do capítulo 5, iniciando lá no versículo 1 com as exortações de Ageu e Zacarias na Nova Almeida atualizada. Diz assim: o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. Os referidos profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Nesse tempo, Tatenai, governador da região deste lado do Eufrates, e Setar-Bozenai e os seus companheiros vieram até eles e assim lhes perguntaram: quem deu ordem para vocês reconstruírem este templo e restaurarem esta muralha? Perguntaram mais: e quais são os nomes dos homens que estão construindo este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Então, os adversários vão consultar Dario, né? Anteriormente, melhor dizendo, eles consultaram Artaxerxes e a obra foi paralisada. Será que com Dario a obra continuará paralisada? Lembrando que os profetas Ageu e Zacarias ainda não foram estudados, o livro deles ainda não foi estudado, não foram estudados. Nós iremos estudar na sequência. Vamos descobrir, a partir do versículo 5, o que vai acontecer diante dos adversários consultando o novo rei Dario. Eis a cópia da carta que Tatenai, o governador da região deste lado do Eufrates, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarzaquitas, que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dario, na qual lhe deram um relatório nos seguintes termos: ao rei Dario toda a paz. Saiba, o rei, que nós fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus, que está sendo construído com grandes pedras. A madeira está sendo colocada nas paredes e a obra está sendo feita com diligência e avançando nas mãos deles. Perguntamos aos anciãos e assim lhes dissemos: quem deu ordem para vocês reconstruírem este templo e restaurarem esta muralha? Além disto, perguntamos também pelos nomes deles, para informar ao Senhor, para que pudéssemos enviar por escrito ao rei os nomes dos homens que são os chefes deles. Esta foi a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e estamos reconstruindo o templo que há muitos anos tinha sido construído, o qual um grande rei de Israel construiu e terminou. Mas depois que os nossos pais provocaram o Deus dos céus à ira, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu este templo e transportou o povo para a Babilônia. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no primeiro ano do seu reinado, deu ordem para que esta casa de Deus fosse reconstruída. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tinha levado do templo de Jerusalém e colocado no templo da Babilônia. O rei Ciro os tirou de lá e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem tinha nomeado governador, e a quem disse: pegue estes utensílios, vá e leve-os ao templo de Jerusalém.
e que a casa de Deus seja reconstruída no seu antigo lugar. Então veio o dito Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus em Jerusalém. E daí para cá, o templo tem estado em construção, mas ainda não está acabado. Agora, se parecer bem ao rei, que se busque nos arquivos reais na Babilônia, se é verdade que há uma ordem do rei Ciro para reconstruir esta casa de Deus em Jerusalém, e que o rei nos faça saber a sua vontade quanto a isto. Pelo que nós percebemos, sem saber exatamente o que estavam fazendo, os adversários dos judeus vão ajudá-los. Vamos ver o que vai acontecer no capítulo 6, onde nós temos os seguintes destaques: o decreto de Dario, a resposta de Dario, o templo é concluído. Opa, já estamos vendo aí que a resposta vai ser positiva. A dedicação do templo e a celebração da Páscoa. Vamos à leitura. Então o rei Dario deu ordem, foi feita uma busca nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Ecbatana, a fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Ciro, no primeiro ano do seu reinado, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, ela deve ser reconstruída para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Os seus fundamentos serão firmes, a sua altura será de 27 metros e a sua largura será de 27 metros, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova. As despesas serão pagas pelo Palácio Real. Além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo de Jerusalém. Cada utensílio para o seu lugar serão recolocados na casa de Deus. E agora você, Tatenai, governador da região do outro lado do Eufrates, e também Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarzaquitas, que estão do outro lado do rio, fiquem longe daquele lugar. Não interrompam a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu antigo lugar. Também estou decretando o que vocês devem fazer com estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos recebidos da região do outro lado do rio Eufrates, se pague diligentemente a despesa a estes homens, para que a obra não seja interrompida. Também lhes seja dado dia após dia, sem falta, aquilo de que necessitam: novilhos, carneiros e cordeiros, para os holocaustos ao Deus dos céus, e também trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Isto para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e dos seus filhos. Também estou decretando que, se alguém alterar este decreto, uma viga seja arrancada da sua casa, e que ele seja levantado e pendurado nela, e que a sua casa seja transformada num montão de entulho. Que o Deus que fez habitar ali o seu nome derrube todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto, que se execute com toda a diligência. Portanto, os adversários levaram o que mereciam. Então Tatenai, o governador da região deste lado do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim o fizeram com toda a diligência, segundo o que o rei Dario havia decretado. Os anciãos dos judeus iam construindo e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Reconstruíram o templo e o terminaram segundo a ordem do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. Terminaram a construção deste templo no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, para a oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões, para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Os que voltaram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado, e todos, sem exceção, estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que voltaram do cativeiro,
para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Assim, os filhos de Israel que tinham voltado do exílio comeram a Páscoa, juntamente com todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado das coisas impuras dos gentios da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães sem fermento durante 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Eis a leitura dos capítulos 5 e 6 do livro de Esdras, que tratam da conclusão da obra do templo. Incentivado pelos profetas Ageu e Zacarias, o povo reinicia a construção. Desta vez, a tentativa de levar o novo rei Dario a embargar as obras teve o efeito contrário. Dario conferiu os registros da corte e descobriu o rolo em que o decreto do rei Ciro fora escrito. Os judeus tiveram autorização oficial para seu templo, até para as dimensões e materiais usados. Em 4 anos, o templo foi completado e o povo pôde celebrar a Páscoa. Para uma nação que passara recentemente por um segundo êxodo, liberto por Deus do seu cativeiro na Babilônia, isto teve um significado muito especial. Em contraste com o capítulo 4, versículo 3, o capítulo 6, versículo 21, registra que comeram da carne dos sacrifícios não só os judeus repatriados, mas também todos aqueles que haviam abandonado os costumes pagãos dos povos da terra de Canaã e tinham passado a adorar o Senhor, o Deus de Israel. Este era o remanescente de Israel, fiel à sua identidade, trazendo outros para dentro do relacionamento de aliança com Deus. Um povo separado, mas não fechado sobre si mesmo. É curioso e surpreendente que aqui no capítulo 6, portanto, versículo 21, não apenas os que retornaram estavam celebrando a Páscoa, mas também aqueles que haviam ficado ou que não pertenciam ao povo dos judeus. E assim nós percebemos que a festa que Deus prepara não é apenas para os judeus. Desde o Antigo Testamento podemos ter esta certeza. Vamos então à leitura do capítulo 7. Lembrando daquela divisão, né? Até o capítulo 6, nós estamos com os primeiros exilados retornando a Jerusalém. Esdras ainda não havia aparecido na história. Agora Esdras vai aparecer. Capítulo 7, temos 2 destaques. Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém. Esdras louva a Deus. Vamos à leitura. Passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras veio da Babilônia. Esdras era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Hilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E como a mão do Senhor seu Deus estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o que ele havia pedido. Também vieram para Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo. Isto foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Ele partiu da Babilônia no 1º dia do 1º mês, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém. Porque a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote Esdras, o escriba versado nas palavras, nos mandamentos e nos estatutos que o Senhor deu a Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita.
Estou decretando que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir com você para Jerusalém, que vá. Você está sendo autorizado pelo rei e os seus 7 conselheiros para fazer uma averiguação em Judá e em Jerusalém, segundo a lei do seu Deus, a qual está em suas mãos. Leve a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Leve também a prata e o ouro que você achar em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, oferecidas espontaneamente para o templo de seu Deus em Jerusalém. Empregue esse dinheiro com diligência e compre novilhos, carneiros, cordeiros com as suas ofertas de cereais e as suas libações, para oferecer sobre o altar do templo do seu Deus em Jerusalém. Com o resto da prata e do ouro, você e os seus irmãos podem fazer o que acharem melhor, segundo a vontade do seu Deus. E os utensílios que lhe foram dados para o serviço da casa do seu Deus, restitua-os diante do Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para o templo de seu Deus, e que você tiver de providenciar, será pago pela casa dos tesouros do rei. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, estou decretando a todos os tesoureiros que estão do outro lado do Eufrates o que segue. Entreguem diligentemente tudo que o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, solicitar. Até 3.400 quilos de prata, 10.000 quilos de trigo, 2.000 litros de vinho, 2.000 litros de azeite e sal à vontade. Tudo que for ordenado pelo Deus do céu, que se faça com exatidão para o templo do Deus do céu. Pois por que haveria grande ira sobre o reino do rei e dos seus filhos? Também informamos a respeito de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, de todos os que servem nesta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. E você, Esdras, conforme a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes que julguem todo o povo que está na região do outro lado do Eufrates, isto é, todos os que conhecem as leis do seu Deus, e que elas sejam ensinadas aos que não as conhecem. Todo aquele que não observar a lei do seu Deus e a lei do rei com diligência, seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou ao confisco de bens, ou à prisão. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para adornar a casa do Senhor em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia diante do rei, dos seus conselheiros e de todos os seus príncipes poderosos. Assim, eu me animei, porque a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim, e reuni alguns chefes de Israel para voltarem comigo. Eis a leitura do capítulo 7. O restante do livro de Esdras focaliza exatamente em Esdras, um sacerdote que podia traçar a sua genealogia até Arão. Portanto, vemos que Esdras tinha antepassados de prestígio. Ele descende de Arão, o primeiro sumo sacerdote. Esdras era um estudioso da lei de Deus. Ele a ensinaria à nova comunidade do povo de Deus, para que não repetissem os erros cometidos no passado. Vamos à recapitulação destes 3 capítulos, os capítulos 5, 6 e 7 do livro de Esdras, com auxílio da Bíblia da Reforma. No capítulo 5, vimos que os profetas de Deus corajosamente chamam o povo de volta ao trabalho no templo de Jerusalém. Hoje, quando o caso é correto aos olhos do Senhor, precisamos não hesitar em agir e chamar outros para uma ação pacífica. Tatenai, o governador persa, descobre a verdade a respeito da reconstrução do templo de Jerusalém ao grande Deus dos céus. Dê graças a Deus por oficiais governamentais fiéis que buscam e relatam a verdade. Por mais que Tatenai tivesse uma outra intenção, ele não se opôs à realidade que acabou ocorrendo. No capítulo 6, o imperador Dario aprova a construção do templo, patrocina os sacrifícios e amaldiçoa aqueles que interferirem. O Deus dos céus mudou de forma tão radical as circunstâncias que o governo que se opunha ao projeto se tornou
o seu patrocinador. Somente Deus para fazer algo tão grandioso. O povo de Deus se alegra com a propiciação por todo Israel celebrada na dedicação do Templo de Jerusalém. Os judeus se alegram com a purificação e a bênção associadas com a celebração da primeira Páscoa no novo templo, incluindo a conversão de algumas pessoas da terra. Que alegria para o povo de Deus ver corações convertidos ao Senhor. E precisamos sentir a mesma alegria quando pessoas se convertem a Deus. Por último, no capítulo 7, vimos que pelo decreto de um governante pagão chamado Artaxerxes, o Senhor provê a instrução do seu povo na sua palavra, como foi liderado por Esdras. Por meio do imperador, ele provê grandes dádivas, mas a palavra de Deus permanece sendo a maior delas, pela qual o Senhor converte corações e estende o seu gracioso governo. É necessário dizer que o primeiro rei a não possibilitar o retorno foi Artaxerxes, certo? Então, por que o Artaxerxes vai deixar que Esdras retorne? Porque não é o mesmo Artaxerxes, certo? Por isso é importante nós analisarmos tudo no seu contexto histórico para não nos confundirmos. Muito bom ter vocês conosco neste estudo. Finalizamos aqui. Amanhã retomaremos com o último estudo do mês de agosto, o último estudo do livro de Esdras. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.